Saudações, meus amigos, colegas e simpatizantes do agronegócio. Sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do podcast Resenha Rural, canal de comunicação da Rural Service. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da ID Agência, na cidade de Rolândia, Paraná, o berço do plantio direto na palha. E nós vamos falar um pouco hoje sobre tecnologia de aplicação. Este que vos fala é o engenheiro agrônomo Lucas Schalf, como de costume, e estamos hoje na presença do nosso ilustre convidado, o Charles Saul Bublitz, que também é engenheiro agrônomo, colega nosso, especialista na área de tecnologia de aplicação na empresa BR Campo. Seja bem-vindo, Charles, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Obrigado aí pelo convite. Estou honrado. Como você falou, Rolândia é o berço do plantio direto no Brasil. Isso é uma honra. E a nossa empresa está localizada aqui na região. É muito bom. Muito bem. Para nós também é uma honra ter empresas como a BR Campo, empresa especialista na área de tecnologia de aplicação aqui na nossa cidade. Sabemos muito bem da importância, né, da tecnologia de aplicação. E acho que podemos começar por aí, Charles. Para a gente colocar aí o nosso ouvinte situado no nosso conteúdo, você poderia explicar o que é a tecnologia de aplicação, por favor? Bom, Lucas, vamos resumindo, né? Porque, na realidade, a gente tem vários conceitos de tecnologia de aplicação. Mas a gente colocando, a grosso modo, tecnologia de aplicação é a colocação certa do produto no alvo. Tanto produto químico, biológico, enzibiológico e afins. Então a gente tem que colocar o produto no alvo, tá? E existem maneiras de a gente melhorar essa tecnologia de aplicação. Então é isso que a gente vai discutir hoje e a gente vai debater e conversar sobre essa metodologia que a gente pode minimizar os problemas na tecnologia de aplicação, que hoje são vários. Perfeito. E a gente vê realmente que os produtores enfrentam dificuldades, né, Charles, no dia a dia, assim. Muitas dessas dificuldades acho que está até relacionado à correria do dia a dia e o nosso sistema agrícola como ele é hoje, né? Tem muito, grande maioria dos nossos produtores são arrendatários e a gente sabe como é que é a dinâmica dos produtores, que tem área de um lado, tem área do outro, e carrega a plantadeira para cima, trator, pulverizador. E muitas vezes eles não conseguem encontrar, vamos dizer assim, aquele ambiente perfeito para pulverização, né? Nesse sentido, Charles, que você poderia agregar para os produtores, dizer para eles assim, como uma dica inicial, assim, nesse sentido? Bom, minha primeira dica em tecnologia de aplicação, você melhorar essa tecnologia na sua propriedade, é realmente partir para o princípio. A gente tem que fazer uma descontaminação do maquinário, a descontaminação do pulverizador agrícola, que é ali que começam os problemas. Hoje, o maior problema em tecnologia de aplicação está nas caudas de pulverização, a mistura de cauda. Hoje a mistura é muito grande, então a gente tem muito problema relacionado à mistura de cauda. Então, se a gente conseguir fazer uma boa mistura de cauda e conseguir fazer uma boa descontaminação do pulverizador, você consegue minimizar muitos problemas nas aplicações. Perfeito, Charles. E assim, esse problema, ele sempre existiu? A tecnologia de aplicação, esse termo, esse conceito, é uma coisa nova no Brasil, uma coisa nova da agricultura? E como que evoluiu para ser encontrada essa solução? Assim? Ela é relativamente nova, né? De fato, relativamente nova. Em outros países, ela já está em termos mais avançados. Mas aqui, devido justamente a isso, a grandes áreas, principalmente as áreas no Cerrado, que são áreas muito grandes, há uma necessidade de a gente ter uma eficiência maior na tecnologia de aplicação, porque se utilizam baixos volumes. Então a gente tem que otimizar essas áreas, mas com baixo volume a gente acaba misturando muito produto e concentrando muito produto na cauda. Então isso gera muito problema. Claro que a gente tem várias
maquinários avançados, tecnologia avançada, as próprias pontas de pulverização melhoraram muito nos anos, mas ainda se tem muito problema devido a isso, extensões de áreas e justamente o que você falou, de repente você tem uma grande área e você está atrasado numa outra tarefa, num plantio, numa colheita e precisa fazer uma aplicação. E você acaba extrapolando principalmente os horários, temperatura, vento, umidade, enfim. Acaba extrapolando um pouco esses horários, essas condições de aplicação. E acaba tendo que fazer aplicação em horários que a gente não recomenda. Perfeito. Você comentou que essa técnica de pulverização de baixa vazão, né? Que é mais utilizado no cerrado. Só para situar também os nossos ouvintes aqui, por que ela melhora a eficiência? Porque ela acaba concentrando mais o princípio ativo do produto, menor volume de água, então você tem mais princípio ativo. E você consegue percorrer uma maior área com o mesmo tanque da pulverização. Rende mais o serviço. Rende mais o serviço, justamente, devido às grandes áreas. Você tem que render muito mais o serviço. Você vê que no cerrado existem muitas aplicações aéreas. O avião realmente é muito importante nisso. Mas ele também está relacionado à tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Existem alguns ajustes que podem ser feitos para melhorar essa aplicação. Você comentou sobre isso, a pulverização via avião. Quais seriam, assim, os principais implementos, assim, os principais mecanismos de pulverização que o produtor tem à disposição hoje, assim, e quais seriam as diferenças deles? Hoje nós temos aviões aí com capacidade de tanques de até 3.000 litros, às vezes até mais. Hoje nós temos os drones também que estão avançando. O drone, ele tem uma particularidade que realmente ele consegue aplicar em áreas, digamos assim, mais específicas, onde de repente o trator não consegue avançar ou algumas áreas que você tem alguma catação realmente para fazer. Porque realmente o limitante, no caso dos drones, seriam as baterias, né? A durabilidade e a capacidade do tanque. Mas aviões hoje você tem uma gama enorme de aeronaves que você consegue fazer aí muitos hectares ao dia. Você consegue avançar muito nesse quesito. E em um curto espaço de tempo você consegue ter aquela janela mais ideal de aplicação e avançar com essa aplicação. E assim, o mais comum que a gente vê aqui, pelo menos para do Paraná, ainda é os pulverizadores de arrasto, né? Isso, justamente, pela dimensão das áreas e a topografia do terreno, né? Também isso aí influencia bastante também. Lá no Cerrado, principalmente Mato Grosso, onde eu resido, lá é áreas mais planas, digamos assim, né? Então você tem os pulverizadores autopropelidos, também com altas capacidades no tanque, 3.000 litros de capacidade no tanque. Então isso aí rende bastante. E velocidade, você consegue imprimir um pouco mais de velocidade nas aplicações. E aí você acaba rendendo um pouco mais. E tem que render. Só que você às vezes extrapola um pouco nas condições climáticas, principalmente, né? No caso, essas pulverizações assim, de baixa vazão, ultra baixa vazão, elas precisam de assim, condições mais específicas? Tem que ter condições mais ideais. Por exemplo, hoje, se eu falo para você, digamos aí uma receita de bolo, tem que aplicar no máximo 32 graus, umidade relativa tem que estar pelo menos aí acima de 55% de umidade relativa, vento até 5, 6 km por hora. É difícil você ter essas condições no Mato Grosso. Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, principalmente, é muito difícil ter essas condições. Mas naquela janela de aplicação que você tem essas condições, o ultra baixo volume ou baixo volume, você consegue avançar um pouco mais, né? E aí existem os produtos também que auxiliam nisso, né? Os próprios adjuvantes. A gente até coloca que os adjuvantes, eles não fazem milagre, não são milagrosos. Ele ajuda, mas desde que o pulverizador e as condições climáticas também estejam favoráveis para esse tipo de aplicação. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Assim, a gente que anda praticamente em várias áreas, né? Vê vários tipos de equipamento. Você acha que, assim, como é que o produtor deveria, assim,
manejar o pulverizador, assim, principalmente relacionado a essa questão da gestão dos bicos, assim. A gente vê algumas áreas aí que aquele mesmo bico de pulverizador já faz não sei quantos anos, não troca o bico, dependente do produto que vai passar, né? O que você diria, assim, qual seria esse primeiro passo, assim, que a gente sabe que é um problema que existe já? Não só bicos de várias safras, mas a gente até brinca, né? Você vê bicos coloridos na barra de pulverização, verde, amarelo, azul, que à medida que às vezes um vai entupindo ou desgastando a mais, vai lá e se coloca-se um bico, às vezes não é o mesmo e coloca para terminar a aplicação. E o que acontece? Eu vou só terminar essa aplicação. Acaba ficando uma safra inteira. Então, esse é um problema realmente, é um problema mais simples de ser resolvido, porque hoje as condições comerciais dos bicos, né, que são os conjuntos e as pontas, hoje se tem pontas muito boas com custo muito baixo. O que está passando pelas pontas, aí sim, aí que o custo é elevado, que são os defensivos agrícolas. Então, o produtor, é o que a gente fala, pelo menos cada safra trocar o jogo de bicos. Quantos bicos eu uso? Não existe um bico para tudo. No mínimo, você tem que ter pelo menos 2 jogos de bico. É o que eu sempre falo, um para formação de gota média e grossa, o outro para média e fina, dependendo do tipo de aplicação que você vai fazer. Então, isso aí é o básico. Você pelo menos ter 2 jogos de bico aí numa barra de um pulverizador. Isso seria pelo menos o básico para se começar a melhorar essa tecnologia de aplicação. Então, você vê como que sim, precisa ter realmente uma gestão e esse cuidado. E importante você mencionar isso, como que está o custo de produção, né? O valor dos insumos explodiu, então isso faz a margem dos produtores estar achatada. A gente sabe que hoje precisa render, precisa ter eficiência, e como o cuidado com a eficiência daquele produto que está caro, ela é importante, né? E nesse sentido, o que você comentou das gotas grossas e médias e das gotas finas? Puder explicar para o nosso ouvinte para qual tipo de produto você recomendaria cada tipo de gota? Normalmente, a via de regra, para herbicidas, de modo geral, a gente trabalha com gotas grossas, justamente pela questão de deriva. A gente, principalmente herbicida, a gente tem que ter muito cuidado com a questão de deriva, principalmente com lavouras vizinhas. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E as gotas finas seriam mais aquelas gotas na aplicação quando a lavoura já está mais fechada, você tem que fazer um fungicida, você tem que ter um produto que chegue no bacheiro da planta, ou um inseto que fica mais na parte bacheira da planta. Então a gente tem que trabalhar com uma gota fina, para realmente ela conseguir penetração no dossel da planta. Então, existem determinados tipos de insetos e a maioria das doenças começam na parte inferior da planta, no bacheiro da planta. Então, a gente tem que alcançar esse alvo. Mas, para chegar nisso, a gente tem que usar uma boa tecnologia, como os adjuvantes que a gente tem hoje no mercado. Existem vários. Então, o produtor ele tem a escolha para escolher o melhor adjuvante ou mais adequado para aquela situação que ele tem hoje na lavoura. E o adjuvante, ele sim tem muita tecnologia embarcada hoje, né? Ele assim, a gente vê que o adjuvante ele ajuda na penetração, ajuda a percolar, né, dentro do dossel da lavoura. E assim, tecnicamente, o que o produto faz que permite o adjuvante a melhorar a tecnologia de aplicação? Existem vários tipos de adjuvantes no mercado. Existem os espalhantes adesivos, que eles têm a função realmente de espalhamento. Existem os espalhantes e tensoativos, que aí ele quebra a tensão superficial da gota, faz com que ela desça mais, ela quebra mais, ela afina mais a gota, a grosso modo. Então, existem aqueles adjuvantes que até o pessoal chama de cola, que realmente ele adere à folha. Existem alguns adjuvantes colocados no mercado como translaminares, que eles fazem essa translocação. Então, assim, não existe também, da mesma forma das pontas e bicos, não tem uma ponta e bico para tudo. E também não tem um adjuvante específico para todas as aplicações. Cada tipo de adjuvante você vai adequar à sua finalidade. Tá? Existem produtos que, de repente, adjuvantes, espalhantes como óleo, por exemplo, ou um óleo mineral, que determinadas culturas ele pode
dar uma fitotoxicidade. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na indicação e colocação desses adjuvantes na cauda. Então eu não posso indicar um adjuvante para todas as aplicações. Cada aplicação a gente tem que adequar um tipo de adjuvante. O Charles, e nesse contexto que você fala, que a gente fala do cerrado, assim, das pulverizações com baixa vazão, isso é ainda mais importante, né? Com certeza. É mais segurança, você tem uma segurança maior nas aplicações. Porque a gente diminui o efeito de deriva, principalmente, né? E aí você consegue ajustar esses tamanhos de gota. Claro, você tem que estar com o equipamento bem regulado e calibrado. E aí você consegue ajustar isso aí de acordo com o tipo de aplicação que você quer fazer. No cerrado, você tem agora a soja totalmente fechada, aquelas grandes áreas, e você tem que render baixo volume e usar um bom adjuvante para esse produto chegar na parte baixeira da planta. E no comecinho você recomendou algumas condições especiais, né? Assim, as melhores condições, a temperatura de 32 graus, falou no máximo? Varia mais ou menos 32 graus, umidade aí acima de 55%, 60%, vento 5, 6 km por hora. Claro, às vezes você faz com mais, ou temperatura um pouco maior. Mato Grosso é normal a gente aplicar com 35, 36 graus. Então você tem que proteger essa gota. Então existem os produtos específicos para isso. Para proteção da gota. Tem os produtos específicos, os adjuvantes que fazem essa proteção. Então não é qualquer produto que vai fazer essa função. Então o produtor tem que estar atento na escolha melhor do adjuvante para aquela situação. Impede também, sim, a volatilidade do produto? Justamente, ele protege um pouco mais a gota, ele pesa mais a gota, é como se ela acabasse descendo mais rápido e evita um pouco da deriva. Porque existem situações, eu rodo o Brasil inteiro, e Mato Grosso também principalmente, o interior, nas regiões agrícolas, eu cansei de ver aplicação aérea 11h30, meio-dia, 1h da tarde acontecendo, mas está extrapolando, claro que está, temperatura muito alta, praticamente sem vento, mas tem que fazer. Às vezes está atrasado. Agora mesmo, essa safra está muito chuvosa. Então o pessoal lá tem que colher, tem que aplicar, então tem que fazer, né? Mas aí tem os produtos que pelo menos você minimiza essa situação. E lá para vocês, assim, a tecnologia de aplicação, pelo menos nesse sentido de assim, usar o adjuvante, ela já está meio consolidado, né? Sim. A maioria absoluta dos produtores utilizam um adjuvante, um óleo, um espalhante, um limonemo, um delimonemo, que são os popularmente conhecidos como óleo de laranja. Então, assim, a maioria dos produtores absoluta usam algum produto para ajudar na aplicação. O que talvez esteja faltando ainda a gente romper uma barreira é deixar isso ainda mais técnico, né? Acho que essa questão de, assim, adjuvantes diferentes para objetivos diferentes é uma coisa que a maioria ainda não tem esse discernimento, né? Justamente. A gente tem que ter esse cuidado. Nós que estamos na ponta, na consultoria ou indicando um produto para o cliente, a gente tem que ter esse cuidado. Que determinados tipos de aplicação, determinados tipos de produtos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para herbicidas. Existem os adjuvantes que têm o redutor de pH, tem o efeito tamponante, que ele reduz o pH e segura, e sequestração de cátions, questão da dureza de água. Na realidade, se fala muito em baixar pH, mas uma causa muito importante que interfere nas aplicações de herbicidas, na eficiência dos herbicidas, é o pH e a dureza de água. É verdade. Então a gente tem que ter um produto que vá trabalhar nessas duas situações, tanto no pH como a dureza de água. Se você não estiver aplicando um herbicida com uma dureza de água muito alta, que normalmente ela está associada com pH alto, ele não vai ter a mesma eficiência. Ô Charles, e as próprias empresas que vendem defensivos têm muito interesse em cima disso, então, porque a gente vê assim, normalmente, apliquei aqui e não deu certo, a culpa é do produto, né, assim, e olha que complexidade que existe em termos de tecnologia de aplicação, e as empresas também de defensivo, elas
têm esse interesse, elas conseguem enxergar também essa importância da tecnologia de aplicação nisso, para que, vamos dizer assim, os produtos deles não sejam os responsabilizados ou os únicos responsabilizados pela ineficiência de algumas aplicações? Sim, não, a maioria é preocupada com isso e a maioria já tem algum produto realmente para ajudar nessa questão. Já existem defensivos que já têm algum adjuvante junto na formulação, que aí melhora essa fixação do produto na planta ou melhora a deriva. Mas a maioria, elas trabalham junto com as empresas de adjuvantes ou fertilizantes foliares, já trabalham junto. O que não pode se fazer é uma recomendação que esteja muito fora do que eles preconizam. Tá. Você não pode, às vezes uma empresa recomenda um óleo para aplicar junto com um determinado defensivo. Você não pode tirar o óleo e recomendar um adjuvante. Então, você sempre tem que trabalhar de acordo com a recomendação do fabricante. Sim. Até para evitar problemas, né? E para ter eficiência. E agora, tipo assim, no produto de vocês, assim, existe uma preocupação, assim, com, por exemplo, incompatibilidade? Existe essa possibilidade de determinado adjuvante ser incompatível com o produto? Aí vocês têm que levar isso para dentro de casa, testar o produto para ver como é que vai ser, de repente, essa mistura? Normalmente acontece no campo, quando se tem muita mistura de produto, às vezes, na própria sequência, você consegue resolver esse problema. Claro, o adjuvante, existem, no caso do nosso adjuvante, ele é homogeneizante de calda, uma das funções. Então, ele ajuda, facilita essa mistura. Mas existem misturas que realmente não conseguem, é parte química, né? Então, é incompatibilidade. Então, às vezes, só de você alternar a sequência dessa mistura, você consegue resolver um problema. Às vezes é um problema fácil de resolver. Uma outra coisa que, assim, pouca gente faz e que é altamente recomendada é a pré-mistura, né? Pré-mistura. Lá no Cerrado, a gente, né, o pessoal, a maioria faz. Tem uns tanques de pré-mistura. Justamente as áreas muito grandes, então você tem que 2, 3, 4 pulverizadores numa mesma área, o pessoal sai com um, já vem outro, já vai misturando, já está no pré-mistura. Então, assim, o pessoal já tem uma consciência em relação a isso. Mas existem misturas realmente bem complicadas, que até o pessoal está retirando, fazendo isoladamente alguns tipos de aplicações. Você vai gastar um pouco mais, entre aspas, né? Você está otimizando na realidade. Porque você parar para desentupir um bico ou algum problema nesse sentido, ou perder uma cauda inteira, eu já vi situações do produtor perder uma cauda, porque ela incrustou lá dentro do tanque e ele teve que tirar. E eu já vi produtor tirando com pá, sabe? Porque realmente é problemático essa situação. Mas o pessoal vai se adaptando, né? Vai se adaptando e cada um tem a sua metodologia, né? De mistura, né? Então, no campo, o pessoal, assim, ainda tem muito problema, claro, mas assim, o pessoal vai começando a se adaptar a essas situações, né? Nessa questão de mistura de calda, assim, o que você, assim, recomendaria que seriam os primeiros passos, assim, ou os principais pontos de atenção para o produtor não ter problema com mistura de calda? Existem algumas recomendações do fabricante nesse sentido. Primeiro passo é seguir as recomendações do fabricante. Normalmente, o que ele recomenda, você tem que procurar fazer o que ele está recomendando. Agora, em situações que realmente você está com um produto que você vê que realmente não vai, mesmo alternando sequência, tem que fazer ele separadamente. Ou você programa uma outra aplicação, ou segura alguns dias realmente para tentar fazer isso. Porque assim, você otimizar num primeiro momento, mas não dá certo ou dá esse problema, é muito pior, né? Você vai acabar gastando muito mais, que ele, na maioria dos casos, tem que refazer uma aplicação porque determinado produto não funcionou. Então é complicado você culpar, de repente, um produto. Eu usei um produto tal e não funcionou. Mas às vezes não é o produto. É a mistura e a própria condição de água da propriedade. Muitos produtores ainda, né, não sabem o pH da água dele, dureza de água, até a temperatura da água influencia em algumas caldas. A temperatura um pouco mais alta ou mais baixa, ela acaba influenciando também nesse quesito. E o que eu falei no começo,
principal situação hoje que a gente vê é a descontaminação de pulverizadores. Como tem essa sequência de mistura muito pesada no pulverizador, de repente, se você não faz uma boa descontaminação e vai continuando usando esse pulverizador, ele tem resíduos lá dentro. Mesmo que seja uma cauda que nunca deu problema, mas devido a resíduos que tem lá dentro, ela pode vir a dar problema. E aí, às vezes, o produtor vai condenar um produto que ele está usando agora, Pode ser bom, mas é um produto residual anteriormente. É muito complicado. Hoje, com o advento, principalmente dos produtos biológicos no mercado, tem que se fazer uma descontaminação do pulverizador. Porque tem muito produto que é incompatível com o produto biológico. Ou ele pode interferir É verdade. nessa aplicação e na eficiência do produto, né? Ô Charles, e pensando assim, por exemplo, a primeira aplicação pós-emergente da soja, que muitas vezes a gente mistura um herbicida, às vezes com uma primeira já de fungicida, né, muitas vezes um inseticida e um biológico ali, às vezes o adubo foliar. Qual que seria a sequência ideal da mistura? Vai variar muito no tipo de produto. Se ele é um produto em pó, um produto líquido, SC, CS, alguma coisa nesse sentido. Mas normalmente você começa pelos mais fáceis de mistura. É a água, quando tem um adjuvante, o adjuvante que ele já faz o tratamento daquela água, e em seguida aí você vai acrescentando os defensivos. Hoje, com o advento da tecnologia, a maioria dos produtos biológicos, hoje você consegue aplicar com herbicidas, com fungicidas, você pode fazer essa mistura, inclusive até para otimizar. Mas volta a falar, naquela mistura que você percebe que ela não vai ou não dá resultado, não adianta, você tem que separar e às vezes programar uma outra aplicação ou fazer em seguida uma outra aplicação. Muita gente está fazendo isso, que percebeu que realmente não está... Teoricamente, vou gastar mais combustível, né, óleo diesel e tudo mais, hora máquina, mas não, ele está aumentando a eficiência dos produtos, né, fazendo às vezes separadamente, né. Ô Charles, e a questão dos drones? A gente comentou um pouquinho no começo, assim, mas você acha que o drone vai substituir os pulverizadores? Substituir não, mas ele vai se tornar cada vez mais comum, digamos assim, nas aplicações. Existem aplicações específicas, às vezes uma área de difícil acesso, ou está chovendo demais, você não consegue entrar com maquinário, e aí você não é uma área que despende, às vezes, um avião, você pode fazer com um drone. Então, assim, existem alguns inseticidas específicos você consegue fazer com drone, algumas iscas você faz com drone. Então, assim, é um mercado crescente, realmente muito crescente. E vai avançar. Hoje, o limitante dos drones realmente é a bateria e a capacidade dos tanques. Mas já estão avançando em relação a isso, né? Daqui uns dias aí vai ter... Não sei se chega a ter drone substituindo realmente as máquinas, mas eles vão avançar bastante ainda. Tem muito ainda para crescer essa tecnologia. Em termos de tecnologias em geral, assim, até para o próprio pulverizador, eu lembro que eu ouvi uma vez um podcast do pessoal lá de Luiz Eduardo Magalhães, que eles tinham uma técnica que a pessoa de campo, né, vulgarmente conhecido como pragueiro, ele ia de moto na frente com o GPS e fazia o mapeamento das toceiras. Ele ia coletando essa informação ponto a ponto, né, com coordenada, inserindo lá esses grids, e daí depois soltava isso pro drone ou pro pulverizador para ele catar assim específico aquelas toceiras. Isso tá acontecendo no Cerrado, esse tipo de tecnologia? Existe isso e está avançando cada vez mais. A tecnologia já está no agro, né? A gente já tem a tecnologia e justamente isso, você avançar nesse tipo de aplicação é o ideal. Porque realmente você vai fazer a aplicação onde precisa e a quantidade que precisa. Então, cada vez estão avançando mais. Hoje, os drones e os maquinários mais modernos, todos têm esses equipamentos GPS, tem toda a localização e você programa a máquina, ela vai e faz. Né? Então, cada vez mais está se avançando. E a tendência, justamente, é essa. É por isso que a gente tem que qualificar as pessoas que estão lá.
Principalmente não só o operador, mas na tecnologia de aplicação. O pessoal tem que conhecer o que está fazendo, a mistura que está utilizando, o alvo que ele quer atingir. Ele tem que ter um conhecimento para poder escolher da melhor maneira a melhor tecnologia, né? O que você acha que vai vir assim de tecnologia disruptiva assim para essa área de tecnologia de aplicação? Eu acho que é mais nesse sentido dessas aplicações localizadas. Mapeamento. Mapeamento realmente de pragas e ervas daninhas. Justamente eu acho que o grande passo agora no futuro próximo é justamente acontecer essa situação de você utilizar o produto onde precisa e no alvo que você está buscando. Essa eu acho que é a principal busca hoje para questão de custo, economia de produtos, né? Então esse é o grande passo. E um outro passo que o Brasil já faz isso muito bem feito é a utilização de produtos biológicos, que é o país hoje, o Brasil é o país que mais usa biológicos no mundo, né? Então com isso vai diminuindo a incidência de produtos químicos nas aplicações. A verdade, o Brasil é uma referência, né? Por exemplo, quando a gente vai, vou conhecer o que tem de melhor em engenharia mecânica. Eu vou para a Alemanha. Eu quero conhecer o que tem de melhor em engenharia civil. Eu vou para o Japão. O que de melhor tem em computação. Eu vou para os Estados Unidos. Agora, você quer saber o que tem de melhor em agronomia? O Brasil é o lugar, né? O agro brasileiro é o melhor. E tanto em sustentabilidade quanto em produtividade. É o que mais preserva, é o que mais produz, é o mais eficiente. Então, assim, o agro brasileiro é o melhor hoje. No mundo é o agro brasileiro. E falta valorização, né, Charles? Com certeza. Infelizmente, o agro é visto por muitas pessoas como desmatador, poluidor. Então, assim, não é verdade. O agro brasileiro, ele é sustentável e é o que mais preserva no mundo. Isso é fato. E acho que a pergunta que poderia ficar até para todos nós, né? A quem interessa isso, né? A quem interessa você minar o agro brasileiro? Porque a gente vê que até em certo ponto, até mesmo dentro aqui do próprio país, a gente vê os nossos conterrâneos muitas vezes não valorizando o a nosso desinformação, agro, né? justamente Exatamente. A desinformação. Eu acho que falta muito essa informação, essa interligação do produtor rural com a questão urbana, com a cidade, porque ele é muito mal visto. Só mostram desmatamento, mas pode ter certeza, o desmatamento não vem do produtor. O profissional, o produtor profissional, o empresário do agronegócio, ele não desmata. Até porque o Brasil é de longe o país que mais preserva no mundo inteiro. Eles só apontam o dedo para nós porque eles já acabaram com todas as florestas deles, né? E eles são ineficientes. A gente produz melhor com custo mais baixo. Exatamente. Até nessa questão aí que a gente começou esse assunto falando dos biológicos, né? E o uso do Brasil dos biológicos. Mas a própria, uma tecnologia extremamente disruptiva e até que conseguiu deixar o Brasil nesse patamar que ele está hoje é a inoculação, né? A inoculação, ela é desenvolvida por uma cientista brasileira. Então, você imaginar o ganho que o agro brasileiro teve, principalmente em relação à produção de soja, a economia de tantos bilhões de reais, que seria isso tudo seria adubo importado da Rússia, né? Que seriam os nitrogenados. Justamente. E que a gente conseguiu fornecer isso com o nitrogênio do ar graças à descoberta de uma cientista brasileira. Com certeza. E isso não é valorizado. Exatamente. É porque a maioria das pessoas não conhece. Não tem essa informação. Ou não sabem disso. A desinformação, justamente. E existem, igual você colocou, a grande questão. Qual o interesse disso? De não passar essas informações. Engraçado. De não mostrar o que é o agro brasileiro. Isso não ensina na escola, né? Não. Você vê nas escolas, eles ficam mostrando as cartilhas lá, falando de veneno, de desmatamento, e não ensina quem era... A poluição real vem das cidades. Exatamente. Isso é fato. E não ensinam essa magia que é
o agro brasileiro, falando do cerrado, a própria tropicalização do cultivo da soja, tecnologia brasileira, o que não virou? Você é de Cuiabá, você está lá do lado. O que era antes? O que virou regiões como Sorriso, Sinop, Luiz Eduardo Magalhães? O desenvolvimento que o agro não leva para essas regiões. Eu estou desde 81 no Mato Grosso. Eu sou aqui do Paraná, sou da região de Cascavel. E cheguei em 81 com meus pais lá. Nossa, o que avançou no Mato Grosso é surpreendente. As cidades do agronegócio são cidades diferentes. É totalmente diferente. Luiz Eduardo Magalhães também conheço. Eu ia lá também há 20 anos atrás. Você vai hoje, é totalmente diferente. A evolução, a tecnologia, emprego, renda é muito diferente. É muito diferente. O agro brasileiro realmente merece aplausos. Mas infelizmente ele é visto como um vilão. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje já é um primeiro passo, né, Charles? A gente levando informação, falando sobre isso, e fica aqui nossa provocação até para os nossos colegas, né? Porque, vamos falar a verdade, é o que eu costumo falar quando a gente se envolve de política, é assim, para os políticos. Se vocês não atrapalhar, já tá bom, né? Porque produzir, trabalhar, a gente sabe fazer isso. Então, só não atrapalhar já tá bom. O produtor trabalha, gente. Trabalha. É muito, trabalha muito. Você imagina isso há 20 anos, 30 anos atrás, abrir uma área no Cerrado. Como era. Hoje tem tecnologia, internet, luz, tudo tem, né? Comunicação, tá tudo fácil, estradas, mas e naquela época? Então, quem enfrentou isso, né? Então, são os heróis. São os heróis. Então, o agricultor brasileiro, ele é herói. Ele enfrenta tudo e todos que estão contra o agronegócio. E como foi essa evolução, né? Pessoal que saindo do Paraná, saindo do Rio Grande do Sul, e foi Paraguai, foi pro norte, foi pro nordeste. Foi abrir fronteiras, né? Realmente estavam dispostos a isso. Eles já têm uma cultura, né? Essa cultura da terra, né? Migração. E aí eles foram para lá e viram uma oportunidade. É claro, o início foi bem difícil, produtividades lá atrás realmente eram muito inferiores, né? Mas você vê, avançando, né? Nós temos uma Embrapa, que é uma empresa que, né, uma baita de uma empresa que realmente evoluiu, principalmente questão de soja, milho, algodão, no Cerrado, produtividade. Então a gente tem que valorizar. Agora, né? Trigo no Cerrado. No Nordeste já estão plantando trigo, já estão testando algumas variedades naquela região. Então você imagina coisas que nem imaginavam que ia acontecer, hoje estão acontecendo, né? Inclusive nós gravamos um episódio, acho que o episódio 14 sobre trigo, e o nosso convidado, ele estava comentando sobre o recorde de produtividade do ano tinha sido em Minas. Olha só. De trigo. E Minas hoje, assim, Minas até hoje visto como produtor de café, né? Excelência em café. Excelente, Mas você vê que vai avançando outros tipos de culturas, né? E isso aí gera emprego, gera renda. Então, isso aí é muito bom para o nosso país. Demais. Hoje, 1/3 do PIB, 1/3 dos empregos, praticamente é o agronegócio. E o agro, até nesse sentido, como alguém que ajuda na economia até a combater a própria inflação, né? Porque se tem um agro então a gente vê muitas vezes assim alguns líderes minando o agro, quer segurar a evolução do agro, quer segurar o desenvolvimento do agro, e não pensa nisso como um mitigador da própria inflação, porque o agro produzindo, gerando emprego, isso diminui a própria inflação e vai ser resultado positivo para esses próprios líderes no futuro, né? Então você minar o agro é um tiro no pé de qualquer líder no Brasil hoje. Pois é aquela história. A pessoa que mina o agro ou fala mal do agro, por exemplo, o que ela veste vem do agro. Que é o básico, o primeiro, né? Fora alimentos e tudo mais, né? Que tudo vem do agro. Basicamente tudo é do agro. Então a gente tem que valorizar o nosso agro, valorizar as pessoas que trabalham no agro e valorizar aqueles que realmente deram a vida e dão seu sangue para produzir, que não é fácil. Não é fácil. É verdade. E, bom, voltando um pouco, né, para o nosso tema, nesse contexto, assim, essa diversidade do agro brasileiro, o produto de vocês, ele se encaixa para todas as culturas, né?
Sim, a gente trabalha com vários tipos de cultura no Brasil inteiro, diversos tipos de culturas. Então a gente está inserido basicamente no agro e na pecuária também, né? Então a gente está em todos os níveis do agronegócio. É o que eu te falei, o pessoal está usando. Eles usam a tecnologia e aí tem a escolha, né? Existem vários produtos no mercado, mas o pessoal tem usado sim, porque realmente melhora bastante. E você vê assim que isso está assim difundido no agro, assim, todas assim as cadeias do agro, né? Porque são complexos, o produtor de café, até o próprio pecuarista, todos, acho que praticamente todos pulverizam, né? Todos têm problemas de pragas, doenças, então assim, é utilizado em todos. Por exemplo, vamos voltar para os biológicos. Biológico é usado em toda a cadeia. Até nos orgânicos, né? Todos utilizam produtos biológicos. Então, para combater pragas, doenças, então está aumentando. E vem linkado com os adjuvantes. O pessoal tem usado realmente para melhor eficiência e para evitar principalmente problemas com deriva e contaminação de áreas vizinhas, né? Isso aí é bastante importante, que é o quê? É consciência realmente do produtor. Perfeito. E o que vocês veem, assim, nessa questão, nesse contexto que a gente tem enfrentando, assim, dessas mudanças climáticas? Que impacto que você acha que isso vai ter na tecnologia de aplicação? Se é que vai ter algum impacto? Eu estava pensando aqui nessa questão da inversão térmica, né? Que é um problema que a gente já enfrenta e já, tipo, acho que é bem difundido isso. Justamente, inversão térmica, basicamente inversão térmica é aquela questão que você tem uma aplicação e de repente, de uma hora para outra, ela aumenta demais a temperatura e baixa a umidade. E para o vento, cessa o vento. Normalmente, essas situações acontecem mais no período da manhã, no início do dia, horário do almoço, claro que está mais quente, e final do dia. É claro que nesses horários a gente não indica você fazer uma aplicação. Mas igual eu falei anteriormente, existem situações que você não tem o que fazer e continua aplicando. Existem tecnologias que você melhora. Agora, essa questão climática é uma outra coisa que também a gente tem que desmistificar isso. Colocam a culpa das mudanças climáticas no agro brasileiro. E não é o agro brasileiro. Isso é uma questão climática mundial. A Terra, ela tem ciclos. Existem ciclos. A cada período existem mais chuva, seca. É claro que às vezes tem alguma influência de alguma coisa nesse sentido, mas não é simplesmente colocar a culpa. Hoje eu vejo que a culpa é do agro brasileiro. Parece que as condições climáticas, a culpa é nossa. Os maiores poluidores são a China e os Estados Unidos. Justamente. E aí ninguém fala nada. Fica todo mundo, né? Então a Europa desmatou tudo, né? Até hoje eles utilizam energia provendo de carvão, queima de carvão. Então assim, não se fala nada sobre isso. O culpado hoje é o Brasil. Mas por quê? O Brasil está crescendo, principalmente o agro. Isso aí incomoda muita gente. Ô Charles, e dentro dessas novas tecnologias da agricultura digital, você falou um pouco do mapeamento, né? Que isso vai ser disruptivo e tal. Vocês têm visto alguma coisa relacionada à inteligência artificial que vai impactar assim diretamente a tecnologia de aplicação? Está avançando. A gente vê algumas coisas. Eu estava até essa semana em Campinas, ali na região ali. E a gente conversando com alguns produtores e pessoas ligadas ao agro, uma indústria, a inteligência artificial está entrando com força no agronegócio. Tá? Ela vai realmente ter um impacto forte no agronegócio. Startups estão avançando bastante no agro. Então isso aí, eu falo, não é o futuro, já é o presente, está acontecendo e cada vez mais. É por isso que nós temos que ter pessoas qualificadas no campo. Muita gente fala, vai tirar o emprego de muita gente. Não vai. Vai conseguir trabalhar junto, só que as pessoas têm que ser qualificadas para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Seus maquinários hoje são avançados. Basicamente são computadores. São programas. Então a pessoa que pilota, né, um maquinário, um pulverizador, ela tem que ter conhecimento técnico e conhecimento também na parte de informática. Tecnológico. Então
tem que se adaptar, não adianta. Então, quem quiser continuar no mercado tem que se reciclar e buscar informações, buscar se aprimorar, cursos nessa área, porque a inteligência artificial está aí e cada vez mais avançando, né? E assim, a gente vê uma diferença assim, gritante ainda, né? Do nível tecnológico mesmo, dos produtores de pequenas áreas aqui do sul para os produtores de grandes áreas do Cerrado. Como que você vê que os produtores assim dessas áreas menores, dessas áreas mais picadas, assim, poderiam se adaptar a essa nova necessidade realmente de eficiência? Para adquirir uma tecnologia disruptiva que é cara, assim, e equipar os seus implementos e tal. Justamente. Hoje ainda tem tecnologia cara, porque realmente a gente está no começo. Mas à medida que vai avançando, você vê os drones, eles tinham um custo muito maior há uns anos atrás, hoje está diminuindo, porque vai se aprimorando e vai diminuindo os custos. E pequeno produtor também consegue entrar, claro, numa velocidade às vezes menor, mas existem situações que ele pode fazer uma gestão melhor da fazenda, utilizando uma inteligência artificial, por exemplo. Ele consegue fazer uma gestão melhor da fazenda, da sua propriedade, os custos, custo em cima de maquinário, custo em cima de óleo diesel, o que ele está gastando, o que ele pode economizar, tendo a melhor eficiência, ou mantendo no mínimo a mesma eficiência que ele tem. Então ele consegue, com alguns mecanismos, não com custo tão alto, ele consegue melhorar a gestão da propriedade. Hoje o que preocupa muito, devido a esses preços, né, que oscilam demais, as commodities principalmente, é a questão de gestão na fazenda, né? Mesmo propriedade pequena, se você não tiver uma boa gestão, o resultado final, às vezes, colhi bem, tá apertado, mas, né, hoje os custos estão muito altos. Então, se você não gerir bem essa questão, e existe a tecnologia para isso. A própria inteligência artificial consegue ajudar nesse sentido, a fazer uma gestão melhor da propriedade. E a Rural Service também, Charles. É isso aí. Aproveitando. É isso aí, ó. A Rural Service Aproveitem a Rural Service aí para... Exatamente, vários, né? Como todos os nossos colegas engenheiros agrônomos, acho que fica também esse recado. Consulte o engenheiro agrônomo, né? Porque você viu que nós falamos dessa robustez da inteligência agronômica brasileira, isso tem que ser valorizado, tem né? Que ser valorizado. Nós também temos que valorizar os isso. profissionais que estão ali na linha de frente estão lá para ajudar. Exatamente. Realmente, trazer informações, tecnologias e a gente avançar junto. Isso que é importante. Continuar avançando. Isso, continuar avançando, sempre. Boa. Charles, se você quiser deixar uma apresentação aí da BR Campo, falar para os nossos ouvintes sobre a empresa, sobre os produtos de vocês, que vocês têm à disposição de soluções para o nosso agro? Justamente. Nós estamos localizados aqui em Rolândia. A BR Campo é uma empresa, já estamos indo para 14 anos de mercado. Uma empresa que começou o seu DNA em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. A gente começou com adjuvantes e um descontaminante. E hoje a gente ampliou bastante a linha. A gente tem linha de ENS biológicos, a gente tem linha para tratamento de óleo diesel, a gente tem desalojantes de insetos bastante interessante. Então, assim, a gente está com uma gama bastante interessante de produtos. E a gente tem pessoas qualificadas no campo também para fazer esse auxílio para o produtor, cada vez com mais eficiência e produzir melhor. É isso que a gente está buscando, uma qualidade nas aplicações, consequentemente uma melhor produtividade. Perfeito, Charles. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Agradeço você demais também, uma honra ter participado com você no podcast e estamos aí. Valeu. Precisando qualquer coisa aí, nós estamos à disposição. Quero deixar também portas abertas quando você quiser voltar. Quiser montar uns campos, fazer palestra com os agricultores da cidade, nós estamos à disposição para apresentar também, testar os produtos, uma excelente jornada que a gente pode trilhar junto aí, promovendo soluções para o produtor rural. Ok, obrigado e agradeço novamente, estamos à disposição. Então, muito obrigado, nossos ouvintes, telespectadores. Esse foi mais um episódio aí do Resenha Rural, o 17º episódio.
Para você que está nos ouvindo, nós estamos disponíveis no YouTube e também estamos disponível no Spotify. Se você estiver em alguma dessas plataformas, peço que deixem sua sugestão, seu comentário, para que a gente possa sempre estar trazendo aqui informação e opinião de qualidade para você que está envolvido no nosso agro. Se você estiver no Spotify, poderia fazer a gentileza de classificar o nosso podcast aí com aquelas 5 estrelas maravilhosas. E ficamos à disposição. Espero encontrar você novamente no nosso próximo episódio. Forte abraço.